Na época da estiagem, o produtor rural enfrenta a escassez de pasto para o gado. Uma das alternativas é a silagem de capim. E um dos produtores dessa silagem é o Marcelo Monteiro. Marcelo, você pode explicar para a gente os processos para se fazer essa silagem de capim? Claro. A silagem de capim, ela necessita de um capim de boa qualidade para que seja feito esse material. Então, a preferência do capim é de acordo com o cliente. Então, a gente tem materiais como a braquiária ou como o Tifton, que tem qualidades diferentes pensando na questão nutricional. Mas, basicamente, a gente pega esse capim, corta ele, depois de 4 horas secando ao sol e ao vento, a gente enlera esse material, ou seja, junta ele para poder facilitar a formação desses rolos que a gente chama de enfardamento. Então a gente faz o enfardamento e a gente tem um material como esse aqui. Dá para ver que ele é bem verde, que ele tem uma quantidade bem grande de água ainda contida nele, né? Diferente do material seco. Então aqui a gente tem ele em torno de 50% a 60% de umidade e a gente inocula ele com uma bactéria para poder estimular a fermentação, né? Só que essa bactéria, ela tem uma peculiaridade, em que ela precisa de um ambiente anaeróbico para se desenvolver. Então, depois da gente fazer esse processo de enfardamento, a gente tem que fazer o processo de envelopamento ou plastificação, que é nada mais do que colocar um plástico ao redor desse material para criar esse ambiente propício para essas bactérias. Depois de aproximadamente 15 ou 30 dias, dependendo da inoculação ou não desse material, a gente tem a silagem pronta para ser consumida. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse material pode ser mantido por um longo período com qualquer intempérie, seja chuva, sol, vento, que não vai estragar esse material aqui dentro. Porque esse envelopamento plástico previne o contato com o ar e a oxidação desse material. Então ela pode ser colocada até em contato com o clima, né, aberto, chuva, vento, frio, calor, que não tem problema. O único problema que não pode acontecer é esse plástico vir a furar. Então se ele tiver qualquer tipo de rasgo, ele deve ser tampado imediatamente, porque a partir desse pequeno buraco, as bactérias não desejáveis vão começar a se desenvolver e esse material vai começar a estragar. A durabilidade depende basicamente de manutenção desses fardos. Porque se você manteve eles em um ambiente, como eu disse, bastante fora de riscos de furar e tal, ele pode durar até um ano tranquilamente dentro desse fardo, mantendo a qualidade do material. Por ser um material que tem um valor agregado bastante alto, normalmente quem cria gado de corte não procura esse material, porque é um material que tem um custo um pouco mais elevado, por ter também teores de proteína mais alto. Porém, produtores de leite tendem a gostar muito desse produto porque aumenta a produção de leite e, consequentemente, os ganhos compensam a compra de um alimento como esse. Tem também o feno seco. Quem procura mais? Olha, o feno seco, por ele já ter muito menos quantidade de água, em torno de 12 a 15%, e ser um valor mais barato se comparado a esse, todo e qualquer produtor, sendo produtor de larga escala, como confinamentos, sendo produtor de gado de corte, procuram bastante, principalmente nessa época de estiagem, porque devido ainda mais a esse tempo muito seco, falta de chuvas que estamos tendo por um longo período, então a falta de pastagem está gerando a procura bastante grande desses produtores. Por ano é produzida uma média de 57 toneladas de silagem aqui na Fazenda Oito Flores. Marcelo, do que depende essa produtividade? A gente usa matérias-primas muito boas como adubação, porque como a gente tem o plantio de soja e milho por aqui, a gente acaba usando os mesmos adubos, tanto da soja e do milho, para poder ser aproveitado nas pastagens. Então, basicamente adubos formulados e não o que se usa corriqueiramente como cama de frango ou alguma coisa assim.